você estava indo muito bem. Treinando todo dia, comendo melhor, acordando mais cedo, respondendo diferente. E pela primeira vez em muito tempo, você começou a acreditar, agora vai, agora eu consegui mudar. Então alguma coisa aconteceu. Você começa a perder 2 dias, depois 4, depois voltou exatamente para o ponto onde sempre esteve. E aí ficou se perguntando, por que eu faço sempre isso? Por que eu estrago tudo no final? Essa pergunta tem uma resposta. E ela não é o que você pensa. A maioria das pessoas acredita que o momento mais perigoso de uma mudança é o começo. É o primeiro dia, é a primeira decisão, é a primeira semana. Não é. O momento mais perigoso é quando começa a dar certo. Quando você já provou que você consegue. Quando a nova versão de você começa a parecer ser real. É exatamente aí que o colapso acontece. E entender por quê muda tudo. O seu cérebro é uma máquina de proteção. Ele não foi construído para te fazer feliz. Ele foi construído para te manter viva. E para isso, ele precisa de uma coisa acima de tudo: previsibilidade. Ele não pergunta, isso é bom para mim? Ele pergunta, isso é familiar? Eu conheço? E quando a mudança começa a ser real, quando você começa a se tornar alguém diferente de quem sempre foi, o cérebro dispara um alarme. Não porque você está errada, mas porque você está mudando. E mudança, mesmo que ela seja boa, ela rompe com aquilo que é familiar. E o familiar era o que ele conhecia como você. Como você era. Mas aqui está o que ninguém te conta. O problema não é o medo de fracassar, é o medo da mulher que você vai precisar se tornar se der certo. Ouça novamente, não é o medo de fracassar, é o medo da mulher que você vai precisar se tornar se der certo. Porque crescer muda tudo. Muda sua rotina, muda suas amizades, muda o casamento, muda o que as pessoas esperam de você, muda o que você espera de você mesma, muda sua posição, sua imagem, sua responsabilidade. E muita gente diz que quer mudar de vida. Pouca gente percebe que mudar de vida exige deixar morrer versões antigas de si mesma. Versão que era aceita como era. A versão que não precisava provar nada. Existe uma parte sua desesperada para crescer. Mas existe uma parte sua também desesperada para continuar como está. E quando as duas entram em conflito, no momento exato em que a mudança começa a ficar real mesmo, uma delas vence. Quase sempre é a que conhece o caminho de volta. Então, você não estraga tudo porque é fraca, entende? Você estraga porque o seu cérebro fazendo exatamente o que aprendeu a fazer. Proteger a sua identidade. É a identidade que ele conhece. Então isso não é desculpa, é apenas um diagnóstico. Existe uma diferença enorme entre os dois. Porque entender o mecanismo não é licença para continuar presa nele, mas o primeiro passo para você assumir o comando sobre a sua vida, sobre a sua mente. Você não vai sair daqui dizendo, coitada de mim, é culpa do meu cérebro. Não, você vai sair sabendo exatamente o que está acontecendo aqui dentro e o que fazer para atravessar esse ponto pela primeira vez. A linha de chegada ativa pânico. Não porque o objetivo é difícil, mas porque ele exige que você agora sustente essa nova mulher. Sustentação de uma versão de você que o cérebro ainda não reconhece como familiar. E o cérebro suporta esforço muito melhor do que suporta identidade instável. Pensa nisso. Uma mulher pode aguentar anos de sofrimento numa situação ruim. Mas ela colapsa em semanas quando a vida começa realmente a melhorar. Não porque é contraditório, mas porque o sofrimento era familiar e o crescimento ainda não era. Então o que a gente faz? Uma coisa, construir familiaridade com a nova versão de você antes de precisar dela. O cérebro confia muito mais no que você repete do que no que você promete. Não em intenção, em desejo, não, em evidência, em ação. Cada vez que você cumpre um compromisso pequeno com você mesma, cada vez que você faz o que diz que faria, mesmo num dia difícil, você está dando para o seu cérebro uma prova. Essa mulher está diferente, essa mulher sustenta, essa mulher é porreta, entende? E quando as provas elas vão se acumulando, o cérebro começa a reconhecer a nova versão como familiar. E o familiar não dispara nenhum alarme. O familiar parece que é de casa. Isso é o que está por trás de algo que pode parecer pequeno, mas é muito simples e você pode aplicar. Agora, hoje, uma pia limpa antes de dormir, a roupa separada já na véspera, não esperar chegar o dia para começar a correr atrás das urgências, o treino feito mesmo quando você não tem vontade, sabe? A pia não muda a sua vida, essas coisas não. Mas a mulher que sustenta pequenos padrões, ela começa a mudar, porque o cérebro, ele vai registrando. Essa mulher aparece, essa mulher sustenta, essa mulher ela não volta atrás. E quando chega o momento crítico, quando a mudança realmente é real, o alarme não dispara. Ele já tem evidências suficientes para confiar em você, na sua nova versão. Talvez o seu problema nunca tenha sido capacidade. Talvez o problema seja que toda vez que a sua vida começa a mudar, você volta correndo para a versão de você que o cérebro ainda reconhece. Não porque você seja fraca, mas porque você é humana. Esse é o nosso manual, entende? E porque ninguém também te ensinou a construir familiaridade com uma nova versão antes de você precisar dela. A sua próxima fase não será construída por motivação, não por força de vontade, não por um grande momento de decisão, não.
Ela será construída por pequenas provas repetidas, até que a nova mulher deixe de parecer uma ameaça. Existe um momento em que continuar tentando sozinha começa a custar caro demais. Não em esforço, mas em tempo, em versões de você que ficaram pelo caminho, em oportunidades que apareceram quando você ainda não estava pronta para sustentá-las. A mentoria Luna existe exatamente para mulheres que sabem o que precisam fazer, mas percebem que ainda não conseguem sustentar sozinhas a próxima versão da própria vida. Então, se você se reconhece nesse vídeo, o link para você fazer sua aplicação para a mentoria está na descrição deste vídeo. Te vejo no próximo domingo.